Olá, sejam muito bem-vindos a esse momento especial que teremos aqui para uma conversa sobre pequenos grupos. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, o pastor Márcio Tunala, com quem temos grande alegria de ter essa conversa franca, aberta e com certeza produtiva. Pastor Márcio, que veio aí importado lá de Santa Catarina, especialmente para o evento Semear e Crescer que teremos aqui em Itabuna. Pastor Márcio, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu. Estar aqui na Bahia é um grande privilégio, estar aqui e conhecer pela primeira vez a cidade de Itabuna também é muito bacana. E principalmente a gente poder estar como família de Deus para falar sobre coisas importantes para o reino, para a expansão do reino. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Que ótimo. É claro que o público, talvez existam aqueles que ainda não conheçam o pastor Márcio Tunala, que é queridíssimo por todo o nosso Brasil e requisitado por todas as regiões aí do nosso país. E eu queria que nesse momento inicial o senhor fizesse a sua apresentação. Quem é mesmo o pastor Márcio Tunala? Bom, eu nasci no Rio de Janeiro e vivi lá durante 14 anos, meus primeiros 14 anos de vida. De lá, junto com a minha família, fui para o sul do país, morar na cidade de Curitiba, na qual eu vivi durante 37 anos e pastoreei na Igreja Batista do Bacaxeri, um bairro da cidade de Curitiba, por 19 anos. E há 3 anos e 2 meses, mais especificamente, eu hoje pastoreio a Comunidade Batista Vida Nova na cidade de Jaraguá do Sul, lá no estado de Santa Catarina. Uma igreja de aproximadamente 600 membros, uma igreja que tem crescido muito através dos pequenos grupos, uma igreja que tem avançado, através dos pequenos grupos, e temos sim a oportunidade de pastorear e liderar o povo de Deus, que é um grande privilégio. Pastor Márcio Tunala, eu sou um pastor e tenho muita alegria de ser um pastor. Eu sou salvo, regenerado e restaurado pelo poder de Deus, e isso é o maior presente que Deus me deu, que é a minha salvação em Cristo Jesus, e isso nós pregamos de casa em casa. Glória a Deus, que maravilha. Pastor, inicialmente eu vou fazer uma pergunta básica e elementar, até para situar aqueles que nos acompanham nesta programação, já que possivelmente alguns não conhecem a terminologia pequeno grupo. O que é mesmo um pequeno grupo e como ele pode impactar a comunidade interna e externa? Nós temos participado de um movimento no Brasil chamado Igreja Multiplicadora. E a Igreja Multiplicadora, através de 5 princípios, ela vive a igreja, em especial essa igreja que discipula, que vive um movimento, um estilo de vida discipular. E o PGM, o Pequeno Grupo Multiplicador, ele é uma parte disso dentro da Igreja Multiplicadora. O Pequeno Grupo são famílias reunidas em pequenos grupos espalhadas pela cidade, pelos lares. É a igreja nos lares, é a igreja de casa em casa, é a igreja que se reúne para 3 coisas básicas. Primeiro, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado. A glória de Deus é sempre o nosso alvo maior. A segunda, para que ela viva a comunhão plena que Cristo nos ensinou, que até mesmo Ele nos deu esse mandamento de vivermos juntos, como família, igreja, o corpo, esse povo adquirido, comprado por um preço muito especial. E a terceira, vamos dizer, perna, a terceira base desse movimento é a multiplicação dos discípulos, é o alcance da cidade. Então existimos para que o nome do Senhor Jesus seja honrado, existimos para vivermos em comunhão, para exercermos o pastoreio mútuo e para alcançar a cidade, para ganhar essa cidade para Jesus, porque essa cidade precisa e o nosso Senhor merece que todos o honrem, o glorifiquem da forma como nós temos feito através da salvação. Maravilha, esse assunto de pequenos grupos realmente me empolga bastante, especialmente por conversar com alguém que entende muito bem dessa área. Participando de um de nossos multipliques, eu ouvi alguém dizer que o melhor do pequeno grupo acontece entre uma reunião e outra.
Eu queria saber se o senhor concorda com isso e se como que isso pode acontecer, já que alguns focam como o principal momento do pequeno grupo a reunião especificamente. O encontro, no meu caso, o pequeno grupo que eu lidero, eu sou líder de pequeno grupo já há mais de 20 anos. Nunca deixei de liderar, mesmo estando na presidência da igreja, responsável, envolvido com os projetos com a Junta de Missões Nacionais, as parcerias todas que a gente tem. Mesmo assim, na terça-feira, eu e a minha esposa somos líderes de pequeno grupo. A terça-feira agora, às 20 horas, na minha casa, teve um encontro de pequeno grupo. Só que o encontro do pequeno grupo é só um detalhe, porque o pequeno grupo, ele vive, ele experimenta essa comunhão plena todos os dias. Então, por exemplo, se você chegar hoje em Jaraguá do Sul e conversar com os membros da igreja e perguntar onde o pastor Tunala está, pode ser que um ou outro membro saiba onde eu estou. Mas se você chegar no meu pequeno grupo, todos vão saber. Eles oraram por essa viagem, eles oraram por isso no último encontro. Foi o momento da comunhão, de orar uns pelos outros. Então ali, naquele pequeno grupo, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Alguém vai fazer o exame essa semana, alguém vai viajar, alguém está com uma situação delicada nessa ou naquela área. O pequeno grupo, ele proporciona esse ambiente de família. Se você pedir para mim, pastor, fala o nome dos membros da sua igreja, eu não tenho como falar o nome, eu não vou lembrar de todos. Tem membros da igreja que às vezes eu preciso, como chama aquele irmão mesmo, casado com aquela irmã, porque são muitas pessoas. Mas o pequeno grupo, eu não só sei o nome, eu sei mais que isso, eu sei muito mais que isso. Então o pequeno grupo, a gente se conecta, a gente se fala, o grupo de WhatsApp está ali, uma pessoa que está doente do pequeno grupo... Sabe onde mora, o que está acontecendo com esse membro. Tudo, está tudo conectado. Então é uma família que vive de uma forma muito próxima. Que maravilha, que maravilha. Talvez seja por isso que alguns compreendem a igreja sob a perspectiva de ela voar em duas asas. Uma asa é a adoração a Deus no templo. A outra asa é essa vivência prática através dos pequenos grupos. Então, o senhor, nessa experiência, inclusive com liderança de um pequeno grupo, eu queria que o senhor nos dissesse exatamente sobre esse desafio que o líder tem na condução desse grupo, que é um desafio muito grande. Vez ou outra eu lido com situações em que o líder vem para mim desmotivado, exatamente porque não está encontrando no pequeno grupo esse respaldo, o qual o senhor se referiu com relação ao seu pequeno grupo. Observa-se inclusive um silêncio na hora de dar respostas mais rápidas, por exemplo, se vai ou não participar de uma reunião, se vem junto o pequeno grupo participar da adoração a Deus no templo, etc. Por que o senhor acha que acontece algumas vezes, em alguns momentos, essa falta de conexão dos membros com o líder desse pequeno grupo? O grande segredo de um pequeno grupo, eu falo que a alma de um pequeno grupo é a liderança do pequeno grupo. É o líder que vai conseguir estabelecer a maneira, a forma, o estilo de vida daquelas pessoas. Ele consegue isso. É o líder quem capacita outros líderes. E o líder, ele é a referência, assim, de um pequeno grupo. Tanto que nós chamamos os pequenos grupos, na maioria dos ministérios, das igrejas, chamam o pequeno grupo pelo nome do líder. Então é o pequeno grupo do Márcio e da Márcia, por exemplo, que é o meu pequeno grupo. É o pequeno grupo do Márcio Tunala. Então a gente tem essa referência do líder, porque ele realmente é a pessoa-chave. A escolha de um bom líder por parte da liderança da igreja é fundamental, seu coração, seu testemunho, isso é fundamental, e o cuidado desse líder é muito importante. Você fala o líder desmotivado. Um líder desmotivado, em qualquer área da igreja, em qualquer ministério, ele não vai produzir em frutos aquilo que ele pode. Ele está precisando de amparo, ele está precisando de ajuda. Nós não temos um padrão estabelecido de líder, porque a gente respeita muito a capacidade e a característica de cada líder. Por exemplo, tem um líder que batiza muitas pessoas no pequeno grupo, o outro batiza menos pessoas. Isso não é importante. Um líder, ele multiplica mais
o seu pequeno grupo. O outro demora um pouco mais. Isso também não é importante. O importante é que todos produzam e que eles estejam bem conectados, com o coração no lugar certo. Principalmente, o que não pode faltar na vida de nenhum crente, não é só do líder, que é ser apaixonado pela fé, por Jesus, pela igreja, é aquela pessoa que ama de fato isso aqui, é a pessoa que trabalha para que a igreja prospere. O prazer de servir, né? O prazer de servir é o segredo, a alegria de servir. A alegria em toda e qualquer circunstância. Às vezes eu estou caminhando num momento que o meu pequeno grupo está avançando, está muito bom, está, só bênção. Mas tem alguns momentos que a gente passa por lutas com as famílias, com esse ou com aquele membro. Às vezes tem alguém que tem uma enfermidade grave no pequeno grupo, mas isso acaba refletindo também em todas as circunstâncias. Claro, com certeza. Paulo fala assim em Filipenses 4, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. O líder de pequeno grupo precisa ter isso como uma filosofia no coração dele. Esse é mandamento para ele. Que maravilha. Pastor, aproveitando esse gancho aí de liderança e desse papel do líder no pequeno grupo, eu tenho aqui em mãos o seu livro. O livro cujo autor é o pastor Márcio Tunala, Pequeno Grupo Multiplicador, compartilhando o amor de Deus por meio dos relacionamentos. E aqui é um livro que eu gosto muito, é um livro de cabeceira, me instrui bastante. E eu tenho aqui na página 49, características de um bom líder de PGM. E aqui o senhor descreve sobre o testemunho cristão exemplar, a direção do Espírito Santo, consciência de missão, a vida devocional consistente, submissão à liderança da igreja e sua visão. Eu queria que o senhor resumisse para a gente, porque aqui o tema é dissecado, ele realmente é amplo, e ele trabalha o assunto com profundidade, mas eu queria que o senhor resumisse um pouco isso aqui, sobre essas características de um bom líder de PGM. Alguém fez isso por Jesus, falou para Jesus assim, resume para a gente dos mandamentos, qual é o maior mandamento. E Jesus falou, o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo, né? Mas amar Deus sobre todas as coisas é o que um líder precisa. Se ele ama Jesus, como Jesus merece ser amado, e isso vai transbordar em vidas. Então, amar Jesus sobre todas as coisas e amar pessoas. Amar as pessoas independente do que elas vivem, independente se as pessoas são de Cristo ou já se entregaram a Cristo ou não, independente se são pessoas fáceis de lidar, ou pessoas um pouco mais difíceis de lidar com ela, independente se essas pessoas estão vivendo a fé cristã de uma forma absoluta ou se elas não estão realmente honrando Jesus através do estilo de vida delas. Então, o líder, resumindo, o líder, assim, ele precisa amar pessoas. Nós não podemos nomear líderes que eles não tenham essa visão, essa percepção do meio. Então, quando eu viajo bastante, quando eu chego num lugar, por exemplo, eu estou na Bahia, a Bahia tem característica, o baiano tem características, tem uma coisa boa na Bahia, pode ter certeza que é o baiano. Sim. Então, assim... Obrigado pela parte que me toca. Quando você olha para as pessoas e você não julga a cultura, você vai na África, você vai na Ásia, você se depara com comportamentos diferentes, um jeito de ser, uma comida diferente, mas você olha através de tudo isso, de repente você experimentou uma comida, eu já experimentei algumas comidas que nunca mais eu quero comer de novo, e eu já experimentei algumas comidas que eu quero comer muitas vezes de novo, e o Nordeste é cheio disso. Verdade. Mas o importante é entender o seguinte: independente de tudo que tem numa cultura, a pessoa criada por Deus é o alvo do coração da gente. Quando a gente está na África, na Ásia, está na Europa, você está na América Central, você está na América do Sul, você está em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, ou você está em Itabuna, na Bahia. O que tem aqui de precioso são esses baianos que vivem aqui e aqueles que resolveram escolher o Itabuna para viver, que são de outros lugares. Então, um líder de pequeno grupo precisa amar. O amor é o referencial absoluto e ele facilita tudo isso que está aí, essa lista do pequeno grupo multiplicador. Ele facilita tudo isso quando ele realmente ama
O amor é o mandamento básico, né? Que maravilha. Deixa eu te falar uma coisa. O pequeno grupo, às vezes, há uma certa tendência de ele querer caminhar ad eterno, vamos dizer assim, sem objetivos específicos. E a gente sabe que no pequeno grupo, apesar de nós termos ali a comunhão bem latente, a edificação ali através da palavra, enfim, os princípios que norteiam ali o pequeno grupo, a cumplicidade, o pastoreio mútuo, essas coisas todas, mas ele precisa ter um objetivo maior, que é exatamente a multiplicação de discípulos. Tá? Eu acredito que um pequeno grupo que não caminha dentro dessa visão, ele acaba entrando no momento em que, ao invés de ele continuar a subida, ele começa a descer. E, claro, chega um momento em que, se não atendido esses requisitos, o requisito da multiplicação de discípulos, o grupo pode chegar, inclusive, ao seu fim. Tá? Então, eu queria entender aí, através de sua fala, como que um grupo trabalha esse processo da multiplicação? Como que ele chega até a multiplicação? O que precisa ser feito de fato? A multiplicação ela é o grande desafio de um grupo. E quem define a multiplicação nunca é o pequeno grupo. Quem define a multiplicação é a liderança do pequeno grupo, junto com a sua liderança. Uma supervisão, até mesmo os pastores vão definir e vão poder agendar essa multiplicação. Mas a multiplicação ela sempre vai ser resultado do crescimento. Só que esse crescimento é não necessariamente numérico, mas é a maturidade que um pequeno grupo precisa ter. Então, assim, quando você encontra um pequeno grupo novo, com pessoas que chegaram, é o primeiro pequeno grupo dessa pessoa, multiplicar para ela é um desafio. Ela não quer. Por quê? Porque ela tem um apego àquelas pessoas. Então isso acaba tendo um empecilho. Na sequência, a primeira multiplicação, a segunda multiplicação que ela participa, ela começa a entender e ela começa a pegar o olhar dela e olhar mais para fora. Porque você encontra pessoas que falam, não, pastor, não multiplica o meu pequeno grupo, não. Esquece o nosso pequeno grupo. Eu pensava que era só aqui, pastor. Tem alguns líderes que falam, líderes imaturos, que eles falam assim, quando eu sei que o pastor vem, quando eu sei que o supervisor vem, eu peço para metade do grupo não vir, que aí não tem multiplicação. Mas isso é fruto do nosso coração pecaminoso, né? Sim. Nosso coração que não consegue olhar para fora. Mas a maturidade do pequeno grupo, ela acontece quando o pequeno grupo começa a entender qual é o foco, qual é a visão. Eu sempre gosto de lembrar que o maior alvo da vida de um cristão não é alcançar outro para Cristo, mas é amar Jesus e seguir os mandamentos dele e viver em comunhão. Quando um pequeno grupo saudável, tá, um pequeno grupo que se ama, que tem cuidado, pastoreio mútuo, convida alguém de fora para vir nesse encontro, quando ela chegar e sentar num sofá como esse, num círculo, numa sala com 8, 10, 12 pessoas, e ela, estando naquele encontro, ela percebe que há uma sinergia entre aquelas pessoas, que elas se amam, que elas se gostam, que vir naquele encontro não foi uma tarefa semanal, mas é o encontro de amigos, de irmãos, é como um jantar de uma família que se ama. É gostoso jantar com a família. Isso é um elemento motivador, né? Sem sombra de dúvida. Uma família dividida, que um irmão não fala com o outro, é o pior jantar que você pode ir. Sem dúvida. Um ambiente hostil. Tem um ali que está virando o rosto para o outro. Mas quando você chega numa casa, numa mesa, que está ali a família sorrindo, contando história e achando engraçado as coisas um dos outros e elogiando aquela comida, ou até brincando, porque talvez a comida não ficou tão boa, esse ambiente ele é maravilhoso. O pequeno grupo é assim. Esse pequeno grupo pode chamar qualquer pessoa da cidade para vir. Não é um encontro religioso. Não é uma tarefa semanal. Aí esse pequeno grupo está aberto para receber as pessoas. Esse pequeno grupo multiplica e ele alcança vidas. Então não é o legalismo do falar de Jesus. O ID não é legalismo. O ID é o amor de Deus aqui, brotado no meu coração. O interesse
para que as outras pessoas provem aquilo que eu provei. Então isso vai fazer a diferença. Então a multiplicação, ela sempre vai acontecer quando há maturidade e quando há um pequeno grupo abençoado. Porque se eu multiplico uma coisa ruim, eu tô atrapalhando demais a vida, o ministério nessa igreja. Agora, quando eu multiplico PGMs, pequenos grupos saudáveis, eu estou abençoando a cidade. Sim, eu estou abrindo mais portas, são mais endereços. Alpeno, eu falei, se você perguntar o nome dos membros da minha igreja, eu não vou conseguir dizer para você. Sim, mas se você perguntar o nome o endereço da minha igreja, eu também não vou poder te dizer, porque o endereço da minha igreja não é o endereço do nosso prédio, das nossas edificações. O endereço da igreja que eu pastoreio em Jaraguá do Sul é o endereço de todas as famílias que abrem a sua porta e onde o amor de Deus é pregado, onde ele é adorado através das canções, da oração e do compartilhar da palavra. Pequeno grupo saudável é esse pequeno grupo, que ele não abre a porta porque o pastor pediu ou porque o líder deu uma forçadinha, porque ele quer ver a casa dele, o sofá dele, sendo usado para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Esse é o alvo e é isso que nós precisamos multiplicar. Não é número. Multiplicação, eu falo, a multiplicação, apesar de parecer, não tem a ver com número, sim, tem a ver com o poder de Deus sendo revelado, sim, e manifestado através da igreja. Agindo e dando oportunidade àqueles grupos que multiplicam, acolher mais pessoas, né? Portas abertas. Portas abertas. Portas abertas para a cidade, para a cidade. Exatamente. Pastor, trazendo aí a conversa para o encontro propriamente dito, tá? Esse encontro que é esse momento crucial onde há expectativa no coração de cada membro de estar ali, de poder participar, de poder estar engajado ali naquele encontro. Tá? Podemos ver ali, então, duas características de condução desses encontros. Primeiro é aquele em que o líder centraliza. Só ele fala, só ele expressa opinião e os outros entram calados e saem calados. Mas existe aquele outro tipo de reunião onde todos participam, todos compartilham ali de suas experiências, de seu conhecimento e gera um crescimento ali mútuo. Eu queria que o senhor dissesse onde cada estilo pode chegar na condução desse encontro. Eu costumo brincar lá nos treinamentos, eu falei que o nosso ministério de pequenos grupos, de PGMs, não pode ser igual ao show da Xuxa. No show da Xuxa, ela entrevistava, ela brincava com as crianças, tudo que acontecia era em torno dela, e a música que estava cantando no fundo era a Xuxa que estava cantando também. Falei, o pequeno grupo não tem nada de show de Xuxa. No pequeno grupo, todas as pessoas compartilham, todas as pessoas servem, o maior número de pessoas. Então, cada pequeno grupo ele tem uma escala. E essa escala envolve a casa que vai receber, essa família trabalhou, ela preparou essa casa. Esse encontro envolve a pessoa que vai conduzir o roteiro, o tempo da palavra, o tempo da oração, que não necessariamente precisa ser o líder, é uma escala, o líder pode escolher 2 ou 3 pessoas mais preparadas e fazer uma escala também. A música, a mesma coisa, se eu tenho 2 pessoas que têm a habilidade de cantar, de conduzir ou de tocar um instrumento, seja um teclado, ou seja um violão, ou seja um ukulele, ou seja uma viola caipira, um instrumento que eu amo muito, você também vai fazer uma escala. E você vai usar. No pequeno grupo, nós colocamos uma pessoa que não toca muito bem para tocar e a gente ajuda ela cantando, e isso acontece de uma forma muito especial. Não dá para fazer isso no culto de domingo à noite, pegar uma pessoa que não aprendeu a tocar ainda e colocar ela no palco com o instrumento. Eu acho que a gente precisa ter uma linha de corte e buscar uma excelência. Tem oportunidade para muitas pessoas, mas essa pessoa precisa galgar. No pequeno grupo é um pouquinho diferente. Quero entrar agora na questão do treinamento de liderança propriamente dito, né? Já que a gente entende que pequenos grupos, além de ter gestão, você não pode criar pequenos grupos e deixar lá que ele cresça, que ele frutifique sozinho, não dá certo, a igreja tem que ter gestão. Pequenos grupos, o líder precisa gostar de pequenos grupos. Aqui nós temos
a experiência positiva com relação a isso. O pastor Geraldo tem sido um grande motivador e incentivador. Mas eu quero agora saber sobre esse treinamento de liderança, porque para pensarmos na multiplicação de discípulos, precisa haver multiplicação de líderes, não é isso? Então, como que esse treinamento ocorre? Bom, a principal forma de capacitação de um líder de pequeno grupo é no próprio pequeno grupo. Ele começa ali. O líder vai dar oportunidade para as pessoas atuarem e ele vai perceber aquelas pessoas que têm afinidade com pessoas. Pessoas que têm esse carisma para com as outras pessoas. E pessoas que têm um testemunho cristão exemplar. Aí, essa pessoa, ela começa a receber tarefa, o líder dá tarefas para elas no pequeno grupo. Tarefas como organizar, fazer contato com os visitantes, ou com os membros que não estão aparecendo nos encontros, ou mesmo preparar o local do encontro, ou mesmo participar até liderando um encontro. O líder ele pode fazer essa capacitação. E ali ele vai fazer o que a medicina chama de residência antes do curso, porque ali ele já vai ter um acesso e vai poder atuar ajudando o líder. Ali o líder vai conseguir identificar quem são as pessoas que devem ser enviadas para uma capacitação. Aí dali vai para a capacitação. O líder vai escolher o líder em treinamento. E quando a pessoa se torna líder em treinamento, ela já é líder. Só que ela é líder em treinamento. Ela responde para o líder do PGM, o líder do pequeno grupo. Então a capacitação, eu falo, é feito muito ali no chão de fábrica mesmo, no encontro, no dia a dia, o líder recebendo as tarefas. E quando ele vem para um evento de capacitação, onde ele vai ver os conceitos, ele vai ter contato com os princípios e todo o direcionamento que o material que a gente tem da Igreja Multiplicadora, como o próprio livro Pequeno Grupo Multiplicador tem, quando ele tem acesso a isso, ele já tem uma cosmovisão de pequeno grupo na mente dele. Então fica muito fácil. Então eu digo que todo evento ou encontro de capacitação, que a gente costuma chamar de liderança, na realidade é só um apoio. Porque a grande formação de líder de pequeno grupo acontece no dia a dia, no pequeno grupo. Os pastores da igreja não são formados pela igreja, eles são formados por pastores. Sim, sim. Eu aprendo a ser pastor como um pastor. Eu aprendo a ser professor de EBD auxiliando e como um professor discípulo. E, então quem é que forma os líderes de pequenos grupos? O ministério? Não, não é o ministério. Quem forma o líder de pequeno grupo é o líder de pequeno grupo, é o líder do pequeno grupo que multiplica pequeno grupo, e tanto que não é pastor que multiplica ovelha, sim, ovelha multiplica ovelha, né? E aí o que vai acontecer nesse processo? Como nós também somos ovelhas, pastores, nós multiplicamos ovelhas também. Sim, sim. Mas o que vai acontecer nesse processo? Automaticamente, novos líderes vão surgir de forma natural. Eu falo que eles vão se apresentar pelo comportamento, pelo coração, pelo interesse pelas pessoas, eles vão se apresentar e a gente vai sentar, conversar com eles e levá-los à tomada de decisão de assumir essa posição. E aí é bênção sobre bênção, a multiplicação de líder está acontecendo. Que maravilha, é isso mesmo. Esse é o melhor caminho realmente para a gente conseguir bom êxito na área de pequenos grupos. Mas pode acontecer também, e aqui confesso que não é nenhuma indireta, de a gente ter lá um pequeno grupo com líder em treinamento, com líder, etc. Mas quando a gente fala assim, nós vamos multiplicar esse grupo, porque o grupo já é maduro, já chegou o momento certo de multiplicar, aí o líder em treinamento amedronta. Ele não quer a multiplicação. Ele não quer assumir de fato a liderança no pequeno grupo. Talvez seja mais cômodo ficar aqui, juntinho do líder, mas assumir propriamente uma liderança, podemos encontrar essa dificuldade. E aí, o que fazer nesse caso, pastor? Uma coisa que é importante a gente entender nesse processo de escolha e de formação de líder é que os pequenos grupos eles têm características diferentes. Vamos imaginar que um pequeno grupo ele tem uma característica assim: você e sua esposa
vocês foram para um bairro dessa cidade, e lá no bairro dessa cidade vocês arrebanharam muitas pessoas para o encontro do pequeno grupo naquele bairro. Mas essas pessoas nem tomaram decisão com Cristo. Então você tem um pequeno grupo com 10 pessoas, às vezes com mais, mas na realidade você não tem pessoas maduras, elas estão estão se convertendo, você está preparando pessoas para o batismo naquele pequeno grupo. Você não tem como escolher dali um pequeno grupo. Significa que esse pequeno grupo o processo de multiplicação dele vai ser mais demorado. Sim, sim. Você vai ter que esperar passar as etapas na vida desse grupo. Mas a maioria dos pequenos grupos nas igrejas batistas e outras igrejas não é assim. A característica não é essa. O que eu encontro nas igrejas batistas, em especial, é que a maioria das pessoas que frequentam, boa parte dela tem condição de ser líder. Aí é alcançar o coração. Então o meu conselho para o líder do pequeno grupo: não invista em uma pessoa só. Eu já multipliquei vários pequenos grupos. Ótimo. Vários pequenos grupos que eu já multipliquei ele já nasceu com liderança e treinamento. Sim, sim. No primeiro encontro ele já tinha líder e treinamento. Investir em mais pessoas, em 2 pessoas, em 2 casais que vão ser... Um deles vai assumir primeiro, porque quem assumir a liderança do pequeno grupo multiplicado, o outro automaticamente se torna líder em treinamento. Sim, então, nós temos líder em treinamento, e tem uma outra coisa importante: potenciais líderes em cada pequeno grupo. Sim, sim. Mesmo naquele pequeno grupo de novos convertidos, você já percebe pessoas que são potenciais líderes. Elas são novas, acabaram de chegar, tomaram a decisão, sim, estão no processo de batismo ainda, eu não posso simplesmente colocá-lo na liderança. Claro. Ela precisa de um pouco mais de tempo de maturidade. Mas você percebe, você olha e fala, você profetiza, né? Os batistas profetizando, você olha e diz assim: esse aí vai ser líder de pequeno grupo. Sim, sim. Isso aí facilmente se percebe, de fato. O senhor tem plena razão. Agora, pastor, o assunto é bastante empolgante, talvez o tempo aqui seja limitado para a gente conversar, porque ainda tinha aí um arsenal, né, de dúvidas, de questões, né, para a gente conversar sobre esse assunto, pequenos grupos. Mas aqui já está bom, a gente vai caminhar para a finalização. Eu queria que o senhor deixasse aqui uma palavra para aquelas pessoas que ainda resistem em participar de um pequeno grupo. Eu diria que elas não sabem o que está perdendo, mas eu queria ouvir do senhor essa palavra de bênção, de motivação, e até levá-los a ter um entendimento do que realmente eles estão perdendo ao deixar de participar de um PG. Eu respeito todos os membros da minha igreja, todos eles, sem exceção. Aqui também. Eu respeito o membro que está muito enganjado, envolvido, e paga um preço para que a prosperidade da igreja local, do reino de Deus ali naquela localidade prevaleça. Eu respeito muito os líderes, eu acho que eu sou apaixonado pelos líderes, não só líderes de pequeno grupo, como líder de pequeno grupo e líderes ministeriais, porque são eles que fazem a igreja acontecer da maneira, com a qualidade. Se você tem líderes que amam a igreja, você tem ministérios lindos, não estão lá só para cumprir uma tabuleta, mas eu respeito muito pessoas que estão no momento onde elas frequentam os cultos, estão ali participando de alguma forma da igreja e não estão liderando sem problema nenhum. Liderança não é para todos, como música não é para todos, como ministério pastoral não é para todos. Deus ele vocaciona as pessoas. Sem dúvida. E qualquer pessoa que, principalmente pensando nas gerações, que no entendimento dela a igreja é ir ao domingo à igreja, que fazer a devocional dela, ela tem um compromisso com Deus, eu vou sempre respeitar e considerar essas pessoas, mas eu acredito que a comunhão, através dos pequenos grupos, é você levar para um nível de qualidade a comunhão de uma igreja e a evangelização de uma cidade, ela acontece de uma forma extraordinária quando nós nos espalhamos pela cidade. É mais fácil convidar você, meu vizinho, para
abrir o seu portão e entrar no meu e participar de um pequeno grupo, de que ir lá no centro, lá no endereço da igreja, eu vou ter mais dificuldade para fazer isso com você. Chamar você para um encontro e chamar você para um culto, você pode ter barreiras com isso. E aí você não vai. Na minha casa, eu não estou te chamando para um culto, eu estou te chamando para um encontro de amigos, e lá nós lemos a Bíblia, nós oramos uns pelos outros. Então a minha palavra para esse membro, que ele não está enganjado num projeto que faz a igreja prosperar e crescer com muito mais qualidade, para ele rever isso, o coração dele. E ele não permitir que o inimigo tire dele a percepção bíblica da igreja nos lares, a percepção histórica da igreja nos lares e o poder, o potencial que a igreja nos lares tem para uma cidade. Se nós não amarmos a cidade, quem é que vai amar? Se nós não interessarmos pela cidade, quem é que vai se interessar? Nós somos o povo de Deus, nós fomos tratados pelo Espírito, cuidados e convencidos do pecado e salvos através do sangue derramado na cruz do Calvário. Nós temos palavras de vida eterna para compartilhar com essa cidade. No meu entendimento, uma forma muito preciosa é abrindo a minha casa, usando o meu sofá, a minha sala, para receber as pessoas para ouvir sobre o amor de Deus. Amém, amém. E, Pastor Márcio, olha, eu estou aqui empolgadíssimo, emocionado por esse momento aqui, de trocarmos aqui essa conversa nesse nível de entendimento para uma área importantíssima para a vida da igreja, que são os pequenos grupos. Eu teria aqui um arsenal mais de dúvidas, de conversa, de perguntas, mas chegamos ao fim. E nós queremos aqui agradecer imensamente pela sua presença aqui neste programa e desejar que sua estadia aqui na cidade de Itabuna seja realmente uma bênção e também na expectativa de que com certeza seremos muito abençoados. Tá? Muito obrigado mesmo. Queria que o senhor deixasse aqui sua palavra final para a gente então encerrar esse momento aqui, mas a conversa vai continuar depois daqui, tá bom? Amém. Minha palavra final é muito simples. Abra a sua vida, abra o seu coração para uma visão, para um estilo de vida discipular. Abra a sua casa, abra a sua agenda para que as pessoas possam provar Jesus. Eu posso crescer participando dos cultos, mas eu cresço muito mais quando alguém se interessa em sentar do meu lado, como o Felipe fez com o eunuco, e me explicar de forma personalizada a respeito das coisas do reino, a respeito da palavra de Deus. Então, o estilo de vida de um cristão não pode ser amparado pelo amor ao mundo, mas pelo amor a Deus e à palavra de Deus. Então, abra a sua agenda, abra a sua vida e experimente uma vida discipular. E isso vai fazer a diferença não só para você, para a sua família e para todas as pessoas que Deus colocar perto de você. Amém. Finalmente chegamos ao fim aqui dessa programação. Agradeço a você que ficou aí até o final. Uma bênção de Deus para todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.